Decorria a época de 2001 e 2002, quando eu fui responsável, conjuntamente com outros 10 treinadores, o Hugo Feial e o Paulo Tina, pela Seleção Nacional de Sub-16 e pelo Centro Nacional de Treino. Além de toda a preparação, no final participamos na competição internacional e depois da competição internacional sentimos no dever de partilhar um conjunto de reflexões sobre esse tipo de experiência. Essas reflexões traduziram-se depois na conclusão de um livro. E uma das ideias deste webinar não é naturalmente falar sobre um livro, mas é replicar esta importante ideia de nós, quando somos responsáveis por seleções nacionais, partilhamos com os demais a experiência que tivemos, quer ao nível da preparação, quer ao nível depois da competição em si mesmo e depois do que é que nós refletimos sobre a competição que nos pode ajudar a todos a melhorar o basquetebol. E esta é a primeira grande ideia, a ideia de responsabilidade por um lado e de partilha por outro. E este webinar encerra e valoriza esta primeira ideia. A segunda ideia que eu gostava de vos apresentar antes de avançarmos para o webinar propriamente dita é que, naturalmente, entre nós e os outros poderão haver diferenças ou não, poderão haver e essas diferenças que existem podem ser tão ou mais atenuadas quanto mais nós, desde cedo, as conseguimos eliminar. Isto é, imaginem um fecho, imaginem que os meus dedos são um fecho, e se as diferenças começam a ser muitas desde o início, quando chegamos a séniores, a diferença é muito grande. Contudo, se nós conseguimos, desde os minis, começar a fechar o fecho, quando chegarmos a séniores, é mais provável que existam menos diferenças entre nós e os outros, e este webinar é também sobre isto. É para sabermos se existem ou não diferenças, ou seja, onde é que nós estamos no confronto internacional, e se essas diferenças existem, onde é que nós podemos ir para as eliminar, de forma que ao longo do tempo estas diferenças sejam esbatidas e as nossas seleções, naturalmente, e o nosso basquete tenha cada vez mais sucesso a nível internacional. O meu nome é João Oliveira, eu sou fundador de Ideias para o Basquetebol, tenho comigo a Anicete do Carmo a acompanhar-me como sempre. Olá Anicete, como estás? Tens de ligar só o Anicete e só o Anicete e o Rui. Então, boa tarde a todos, bem-vindos. E, naturalmente, para nós é muito importante a questão da formação. O ano passado tivemos a experiência, nós não, mas o professor Rui Pedro Nazário teve a experiência de liderar a Seleção Nacional de Sub-14 e depois de falar com ele disponibilizou-se para partilhar essa experiência. Boa tarde, Rui, como estás? Boa tarde, João. Olá. Uma vez mais, muito obrigado. Onde é que nós estamos, Rui? Temos duas grandes perguntas neste webinar. Por um lado, onde é que nós estamos? Por outro lado, para onde ias? O que é que tens a partilhar connosco relativamente a toda esta experiência? Olha, tenho muita coisa a partilhar e espero que estas ideias e estas reflexões tragam alguma coisa de novo, ou pelo menos que nos ponha a todos a refletir, a pensar e eventualmente até a mudar uma ou outra coisa. E portanto agradeço, João, o convite, até porque normalmente falar de sub-14, o tema sub-14 está, normalmente é abarcado pela formação, não é? De uma forma geral, como se falar de sub-13 ou sub-14 fosse a mesma coisa que sub-17 e sub-18. Até por aí, muito obrigado pelo convite, pela pertinência do tema, e pronto, e cumprimentar todos lá em casa, todos os colegas treinadores e pais, que eu também já vi que estão aí. Enfim, espero que seja do vosso agrado, está bem? Posso partilhar? Claro. Então, com licença, tenho... Ok, compartilhar... Ok. Estão a ver? Sim, sim. Ok. Pronto. Antes de mais, vale a pena dizer que esta minha reflexão, esta minha intervenção é com base nessa experiência que falaste da seleção do ano passado, mas também destes 10 anos de experiência que eu tenho de treino de sub-14, não é? Na verdade, eu terei talvez 11 anos de treino, terei 11 anos de treinador, não são assim tantos, mas diria 9, 10 anos foram com sub-14 e exclusivamente com sub-14, ok? Portanto, sem responder literalmente à pergunta onde estamos, eu vou tentar passar-vos aqui
a minha ideia. Pronto, este primeiro diapositivo, não quero, entre aspas, perder muito tempo com ele, é simplesmente para fazer um enquadramento daquilo que existe hoje em dia na competição no país. Normalmente, estas três entidades, o clube, a associação e a federação, são responsáveis pela dinâmica da competição. Até posso dizer aqui 4, porque a escola também está envolvida, e especialmente ali no desporto escolar, com os anos intermédios, sub-13, sub-15, e até agora com a Liga, com a Júnior NBA, mas normalmente no clube os escalões estão organizados desta forma, de idade cronológica, digamos assim. As provas de minibasket normalmente são em regimes de concentração, quinzenalmente, em princípio, e de certa forma existe uma liberdade para as associações para intervir aqui na regulamentação. Existe depois as seleções sub-12, minibasket já, que vão participar em Passos Ferreira. Algumas associações têm sub-13, outras não têm. Esta competição aqui que separa o minibasket do sub-14 e falaremos mais à frente delas. Depois entramos já nas provas mais oficiais de campeonato distrital, interassociações de sub-14 e também a seleção distrital que participa na festa de basquetebol juvenil em Albufeira. E finalmente aparece a primeira seleção nacional, ainda que com uma competição não oficial, aparece desde o ano passado uma seleção sub-14. É claro que, do ponto de vista das provas, as provas nacionais são o Campeonato Nacional e a Taça Nacional, elas regulamentadas por este regulamento técnico-pedagógico. Eu não faço referência aqui, mas também existe a competição de 1 contra 1, lance livre, 3 contra 3 a partir dos 17 anos, mas para já era isto que eu vos queria dizer. No que diz respeito à Seleção Nacional Sub-14 e ao processo propriamente dito, e a ideia é começar desde o Sub-12 com uma primeira observação de jogos na festa de minibasket, começa-se a fazer uma primeira referenciação, medidas antropométricas e a partir daí começamos a trabalhar. Existia no passado um campo de observação de sub-13, mas que era misto e entendeu a Federação separar, portanto a partir de agora existe em sub-14, masculino separado do feminino, e estes atletas sub-13 têm uma cota, normalmente 10, é um valor de referência, para integrar esses campos de observação. Neste campo de observação, nomeadamente, para além do treino, começar a conhecer a geração em estágio, os seus comportamentos, há questões de medições e testes também, enfim, uma série de informação que vamos recolhendo para começar a referenciar, e então surge o estágio de preparação, mas dizer ainda que para a equipa técnica nacional também vai observando as fases finais distritais, as fases finais nacionais, vai falando com treinadores, com diretores técnicos, enfim, vai recolhendo toda essa informação que é necessária para, digamos, ir construindo todo este processo e errar o menos possível, naturalmente, não é? Se eu pudesse se eu pudesse escolher 3 objetivos, eu diria que são estes, haverá outros, naturalmente, mas eu diria que são estes 3 grandes objetivos, portanto, referenciar e conhecer a geração. Reparem, aconteceu, por exemplo, situações em que alguns miúdos ainda estavam com o processo de naturalização e, portanto, eles quando chegarem na competição oficial de sub-16 ao Campeonato da Europa, esses assuntos já pretendem-se que estejam resolvidos. Como disse há pouco, conhecê-los em estágio, como se comportam em contexto de seleção, conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, a sua treinabilidade, enfim, tudo isso é importante. E não menos importante, a experiência internacional. E nós vimos o ano passado o quão importante é essa experiência internacional, e já vamos ver um bocadinho mais com coisas concretas, digamos assim. Claro, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento, continuar a trabalhar conceitos, metê-los a jogar nas posições de futuro, trabalhar hábitos, enfim. Eu diria que são estes 3 principais objetivos para a construção da seleção nacional.
Relativamente aqui ao estágio de preparação para Guadalajara, para o tal torneio da FEB, torneio chamado torneio de BAM, nós fizemos o estágio em Aveiro, com 16 atletas, foram 4 dias e meio de trabalho, conseguimos encaixar 9 treinos, os treinos tinham a duração de 120 minutos, mas normalmente tínhamos ali um período pré-treino com autotreino, com questões relacionadas com o lançamento, mecânica de lançamento, equilíbrio e por aí fora, portanto, e aproveitávamos mesmo os 120 minutos, onde abordámos alguns conceitos, princípios, modelo de jogo, e nós podemos falar mais à frente sobre isto, porque queria deixar estas ideias e opto por apresentá-las mais à frente, ok? Pronto. Eu não sei se estão a ouvir bem. Está tudo ok? Está tudo ok. Está tudo ok, pronto. Em concreto, aqui em relação ao torneio de Guadalajara, deixem-me em primeiro lugar dizer que, bem, podemos olhar aqui para os números, mas uma palavra de apreço e de reconhecimento de todos os atletas, porque foram de uma coragem incrível e de uma capacidade de adaptação louvável mesmo, porque para além dos negócios podem ver aqui, reparem, entramos a jogar com a Espanha vermelha e fomos atropelados, literalmente, não conseguimos competir. Depois, aos poucos, começámos a perceber bem onde é que nós estamos, não é? E a capacidade de regeneração, de sobrevivência, de adaptação foi enorme e isso é de louvar. É evidente que estou a falar de qualidades volitivas, mas tudo o resto melhorou, mas que também tem a ver com o passar por esta experiência, não é? E, digamos, sermos contagiados com uma série de coisas que à frente vamos falar. Reparem que contra a Grécia já conseguimos competir durante 3 períodos, vamos considerar assim, não é? E mesmo contra a Espanha branca, meia parte, tivemos ali a olhar olhos nos olhos, não é? Não era de todo o mais importante aqui a classificação, mas também não quero deixar de mostrar que a classificação foi esta. Não há aqui qualquer tipo de dúvidas. Mais algumas estatísticas, e eu destacava aqui a percentagem baixa de lançamentos, uma percentagem baixa de lançamentos de 2 pontos. Enfim, de 3 pontos também é baixa, mas temos ali o jogo contra a Espanha com uma boa percentagem. E em baixo tem os mesmos parâmetros das equipas no jogo contra Portugal. Ok? Vejam aqui as diferenças, especialmente ali nos 2 pontos. E se repararem aqui, bom, antes disso, contra-ataque. Reparem aqui neste pormenor, nós pura e simplesmente não conseguimos fazer contra-ataque contra a Espanha vermelha, enfim, temos 8 pontos e terá sido ali de um roubo de bola, de alguns roubos de bola. Pronto, mas depois chegámos aos 31 pontos contra a Grécia, muita coisa foi melhorada, muita dificuldade, reparem, pontos dentro da área, comparativamente, e pronto, nós perdemos muitas bolas, reparem que isto também, os turnovers são altos para todos os lados, porque há muitas posses de bola, o jogo tem uma intensidade muito grande, as equipas são grandes, mas estão predispostas para correr, são ágeis, estão sempre à procura do contra-ataque, enfim, vamos andando, mas não queria deixar de vos mostrar esta estatística. Isto é um apanhado geral das características das equipas. Eu pus aqui a Espanha como uma, mas na verdade a Espanha tinha 2 equipas, eram 24 atletas, nós só levámos 12 e a Grécia também levou 12. A Espanha, grande, bem grande, jogadores de 2,6 m, jogadores de 2,4 m, vários de 2 metros, muito evoluídos tecnicamente, a jogar muito em contra-ataque, a defender de uma forma agressiva, próxima, todo o campo, embora coletivamente algo desorganizados, e muito à custa de iniciativas individuais, ok? A jogar com 4 exteriores e um interior, mas digamos que estavam todos a criar condições para que o jogador fosse o protagonista. Um bocado à nossa semelhança também, embora a eficácia é completamente diferente. Nós só conseguimos ser agressivos em alguns jogos, em alguns momentos, contra-ataque pouco, só mesmo contra a Grécia, mas os nossos grandes, por exemplo, posso dizer que
seriam pouco ágeis, pouco atléticos. Uma estatura mediana, a nossa equipa também não era baixa, atenção, mas comparativamente com a Espanha era bastante mais baixa. A Grécia, uma estatura mediana, mas muito fortes fisicamente, predispostos para o contacto, a entrar em 5 aberto, mas depois muito verticais para o cesto, sempre à procura, não tendo esse 1 contra 1 inicial, sempre à procura do bloqueio direto para finalizar ou para passe exterior, e eles aí eram exímios no spacing, não é? Portanto, muito coletivos, e vocês vão ver isso nos vídeos, muito agressivos defensivamente e sempre muito predispostos para o contra-ataque. Estas eram as principais características das equipas. Deixem-me mostrar-vos então o vídeo. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, porque penso que é melhor passar o vídeo diretamente. Ok. Portanto, vou novamente compartilhar e vou procurar. Reparem, isto que eu vos vou mostrar, estão a ver? Já estão a ver? Não ouvi? Sim? Pronto, eu vou-vos mostrar, e aqui chamo a vossa atenção para realmente essas diferenças. Especialmente aqui no início, ok? Eu, enfim, chamei-lhe pressão defensiva, basicamente era mesmo isso. Da educação física aqui, no WhatsApp, não é? Ora, isto, reparem, nós somos os brancos, estamos a jogar contra a Espanha, que é vermelha, mas é a Espanha branca. Aqui é a Espanha branca. Nós vamos marcar um cesto sem oposição, não era habitual isto acontecer. Mas reparem, há um tiro, e agora vejam o que é normal acontecer no nosso campeonato ou nas nossas provas com muita frequência em Portugal. Reparem, eu pus em câmera lenta porque eu vou baixar aqui o som do vídeo, isto até pode estar no mínimo, mas reparem, isto é o que acontece muitas vezes, não é? Portanto, marcamos cesto e vimos para trás. Este desgraçado da Espanha está aqui sozinho, pronto, a aguardar uma saída de pressão, mas mal ele sabe que não é preciso estar ali, não é? Não, mas eu vou mandar isto para ali. Estão aqui 2 desgraçados a pressionar a bola, um a pressionar a bola. Pronto, avançamos. Quero-vos mostrar mais uma outra situação. Aqui o Sérgio marca 2 pontos e vamos nós para trás. Isto foi o primeiro jogo. Oh, Rui, desculpa lá, vais ter que ligar o som outra vez. Tive de desligar o som de toda a gente, há muita gente a falar. Rui, tens de ligar o som. Sim, ok. Estou bem? Sim, estás bem. Ok. A mesma situação, portanto, marcamos cesto e vimos para trás. Nós conseguimos resolver este problema, mas que é um problema, não é de incapacidade, na minha opinião, é um problema de hábito, é normal. Repare, este jogador que está aqui, que até foi o meu atleta 2 anos, repara, está a defender supostamente o bloqueador, não sei o que é que ele vai fazer agora, vai aqui ajudar, e reparem, está a defender a 4 metros, não é? E pronto, ninguém está a defender ninguém, aqui é só escolher para que lado é que queremos ir, não é? Pronto, e isto a Espanha era o que fazia, contra-ataque, e está a andar. Mas claro, nós reparem agora a diferença, esta é a Grécia de branco, a jogar contra a Espanha, uma das equipas da Espanha, esta é a Espanha vermelha mesmo, e agora vamos ver aqui a diferença de atitude e de capacidade. Não há espaço para respirar. Chega a ser sufocante, não é? Quer dizer, estão ali em todo lado, próximo. E aqui é a mesma coisa, aqui é uma situação, reparem, que estamos a começar, eu julgo que será o 4º período, ou o 3º ou 4º período, nós com a Grécia no 4º período estamos a 15 pontos, com a Espanha branca estamos a 11 pontos, à entrada do 4º período, e levamos um parcial gigante, e por isso ficou a 30 pontos. A Grécia é a equipa mais madura, perdemos por 21, mas, enfim, não interessa, vejam só o que eu vos quero mostrar, a pressão defensiva e o que é normal, isto para pôr a bola em jogo, o que normalmente começamos os períodos e parece que nós normalmente, ok, vamos começar aqui o 3º período, ainda está tudo bem, ou vamos começar o 4º período, o árbitro dá a bola e nós há que dar espaço porque é a primeira bola, não é? Mas reparem, isto é a primeira bola do início do período.
E isto parece fácil, mas não é. Resta-nos muitas vezes a tirar a bola aos joelhos ou a outra parte do adversário. Aqui, reparem, normalmente as soluções para o bloqueio direto eram, em termos defensivos, era a troca, mas não é uma troca simples, normal. É uma troca bem agressiva. Reparem este jogador, 2,4 m, a agilidade dele. Isto é uma troca, não é? É uma troca defensiva. Nós, com o contágio e com a mudança de atitude e com chamadas de atenção e com correções técnicas, nós também somos capazes e fomos capazes de fazer coisas boas. Mesmo com erro, conseguimos estar próximo. E nós conseguimos fazer. Reparem, marcar sexto é outro assunto, ok? Mas conseguimos estar próximos, conseguimos ser agressivos, já é o terceiro jogo, e repito, mesmo com erros, conseguimos fazer, reparem, obrigamos a Grécia, e a Grécia fazia muito bem isto, a vir jogar quase ali ao meio campo, ok? ¿No te que esperar el AVE o qué? No, él estaba de entrenador de la selección. Repito, Sí, pero estamos a era- falar aqui de sub-14, ok? Es peor que el español, entonces, Julgo que é o Molinari que está com o microfone ligado. Alô, Molinari. Está com o microfone desligado. Se faz favor. Ok, pronto. E o que eu digo é, quando nós conseguimos fazer isto, estar mais próximo, defender mais agressivo, pressionar a bola, fechar as linhas de passe, ficamos mais perto também de provocar turnovers e mesmo com a ajuda da árbitra, marcar sexto, não à primeira, mas muitas vezes tem que ser à segunda. Uma vez mais, reparem, outra atitude, outra postura e passaram 2 dias de um momento para o outro, não é? Daí eu dizer que esta experiência internacional é decisiva. Reparem, aquele jogador que eu há bocado falei, que estava a defender no primeiro dia a 3 ou 4 metros, é este que está aqui. Aqui está o Coliban a pressionar a bola e este é o casal que está a fechar a linha de passe, inequívoco, ok? A acompanhar o corte. É o mesmo jogador. É a mesma... Rui, repete a mensagem, se faz favor. Ativa o som, Rui, e repete a mensagem, se faz favor. Ok? Então, o que eu estava a dizer é que, reparem, nós também conseguimos, quase um efeito de contágio, não é só, com certeza, mas reparem o Coliban aqui a pressionar a bola. Este jogador que vocês vão ver aqui, este 14, é o mesmo jogador que há bocado estava a dar 4 metros de distância e que agora fecha a linha de passe para o passe de retorno e que acompanha o corte. Bem feito, posso dizê-lo. E nós também provocamos turnovers no adversário, mesmo contra a Grécia, que era provavelmente a equipa mais agressiva. Pronto, eu vou passar agora, aqui terminamos, até com uma boa imagem, eu vou passar a mostrar-vos, eu se calhar tenho que interromper o compartilhamento, e queria mostrar-vos, não sei se há alguma pergunta relativamente a isto. Anicete, tens aí perguntas? También la tele con cámaras malas. Quem podes avançar, Rui? Posso? Ok. O Anicete tem o som desligado. Ok. Pronto, eu queria-vos mostrar o ataque, mas eu não sei se estou a conseguir. Perguntas, mas não é específico. No, las palabras son iguales para mí. Estou a ouvir. Há aqui perguntas, mas não é especificamente sobre o que estiveste a mostrar, é questões gerais. E Yo vão lo ser con el micro está abierto. Como si diera Portugal más floja que España. Molinari, que te escucho. Conseguem ver o ataque? Agora? Conseguem Sim, ver sim. o ataque? Ok. Sim. Pronto. O que é que eu vos queria mostrar aqui? No. Diferentes. Reparem, isto é o primeiro dia, está um bocadinho escuro. Rui, desculpa lá, Rui. Vais ligar o som, se faz favor. Eu pedia, se faz favor, a toda a gente que tivesse o som desligado. O som é para estar ligado apenas pelo Rui Nazário, que está a tentar expor a situação. Portanto, eu agradecia que não ligassem o som para não intervir na exposição. Obrigado pela compreensão. Continua, Rui.
Tens de ligar o som, Rui. Rui, Oi. liga o som. Rui, liga o som. Ok, desculpem lá. Só que eu agora não sei se consigo voltar ali ao ataque, ok? Pois, desculpem lá. Aqui, Não tem mal. tem que... Desculpem lá. Ataque. Não está, pois não? Não está? Não. Eu bem tento partilhar a tela, mas... Agora está a partilhar. Está a começar. E o ataque, vê-se? Ok, está a abrir, não é? Sim. Pronto, o que é que eu vos queria dizer aqui? Isto é o primeiro dia contra a Espanha vermelha que está a jogar de branco. Enfim, está um bocadinho escuro, mas vai-se vendo. Reparem que até existe espaço, mas a pressão é tão grande que, enfim, desequilibramos. Mesmo na interpretação de 1 contra 1, fica difícil e depois, reparem, é isto, contra-ataque, mais contra-ataque e mais contra-ataque, ok? Agora, reparem aqui, marcaram sexto e vejam onde é que nos obrigam a vir buscar a bola. Também isto é um hábito muito tradicional português de vir buscar a bola quase em sub-14 aqui em cima da linha final. E depois, claro, não estamos habituados a este tipo de pressão, mesmo tratando-se aqui do Salvador, enfim, que diria que é um dos melhores bases portugueses nesta altura, sub-14. Perdoem-me dizer assim, não é? Mas a não lidar bem com este tipo de pressão. Ok? Reparem, aqui queria chamar a atenção especial, nós fomos demasiado para a linha lateral, a linha de passe aqui, a entrada praticamente impossível, completamente fechado. Reparem aqui no jogador interior a ser empurrado, ok? Por mais que ele tentasse, reparem, ele até é mais pesado que o outro, mas está a ser empurrado, pressão na bola, linha de passe de retorno completamente, enfim, não consegue, não vai conseguir porque ele está lá em cima. E pronto, resta-nos ir cortando nas costas, aqui o Sérgio, aqui acho que era o Pedro. E foi isto, foram os primeiros jogos, o primeiro jogo contra a Espanha. O 1 contra 1, um dos problemas também, interpretar 1 contra 1 e a capacidade de desequilíbrio, seja com o adversário direto, portanto, mas depois seja chamar uma ajuda para um passe exterior, muita dificuldade, nós temos muita dificuldade, veio aqui outro jogador, mas nem precisava. Mas pronto, vejam aqui contra a Grécia, já a fazermos, já mais confortáveis e com a situação, mais verticais, aqui à procura do jogador sozinho e reparem, este é o momento para atirar, não temos muito mais espaço que isto. E eventualmente aqui, enfim, teria que ser tiro, ou, e se atacar o close-out, teria que ser para o meio, que temos aqui o Lourenço sozinho, neste caso o Coleman, pronto, enfim, decidiu mal, mas pronto, este também é outro dos problemas. Mas enfim, estávamos já predispostos para competir, predispostos para ir ao ressalto, a defender um bocadinho melhor, a fazer contra-ataque, reparem, com mais à vontade também. O Sérgio aqui faz logo um passo imediato para contra-ataque, muito menos drible. Sempre um problema no 1 contra 1. Aqui, nós no segundo dia tivemos necessidade de entrar no ataque com introduzir o bloqueio direto. E a certa altura era uma solução muito recorrente, não é? Eles sentiram essa necessidade porque, de facto, a pressão era imensa, não é? Então vejam que a partir do momento que começamos a pôr bloqueio direto, começam a surgir coisas. Aqui muito fundo. Nós não tínhamos necessariamente de jogar com o jogador interior do lado da bola. Reparem, voltando só aqui um bocadinho atrás.
o Tiago Filipe não teve jogo interior, enfim, achou que não recebia a bola e nós praticamente não conseguimos meter a bola dentro, mas limpa esta área e deixa espaço aqui para o Prey cortar para a bola com espaço, enfim, marcar cesto é sempre outro problema. Eu vou avançar. Ok. Eu vou avançar porque vos quero mostrar um pouco também do jogo da Grécia e da Espanha. Aqui já temos. Pronto, a Grécia, reparem. Não, isto somos nós ainda a defender, com outra predisposição, outra proximidade e outra capacidade. Mas eu vou avançar um pouco para vermos um bocadinho da Grécia a jogar. Aqui é a Grécia de branco, ok? E o jogo deles é isto. Muito 1 contra 1, uma capacidade de absorção de contacto enorme, boas leituras, bom coletivismo, um spacing incrível e uma boa eficácia, enfim. Relembro que estamos a ver sub-14, ok? Reparem a capacidade deste jogador de, muitas vezes, em contacto, a sofrer contacto, mas mesmo assim a marcar cesto. E a Grécia era isto. Se não conseguia contra-ataque, andava aqui à procura de encontrar o jogador sozinho, depois de um bloqueio direto, normalmente. Mas não se vê aqui nada de extraordinariamente complexo se nós considerarmos que o spacing não é uma coisa complexa, não é? Reparem, a Grécia tinha a Espanha ali com 3 jogadores à frente, algo desorganizado, mas depois sair em drible logo em contra-ataque. Deixem-me mostrar-vos mais um bocadinho aqui. Isto somos nós a defender, a Grécia a atacar e eles a partilhar a bola. Este jogador está mortinho aqui para fazer um bloqueio direto. Eles sempre a partilhar a bola, pouco tempo com a bola na mão, bloqueio direto e agora procurar o jogador sozinho. E está. E carregam no ressalto. E carregam no ressalto. Não desistem. E estamos. Bom, avançamos, mas eu vou avançar aqui para mostrar um bocadinho da Espanha, para vermos um bocadinho as diferenças. A Espanha muito mais iniciativa individual e muito contra-ataque. Isto ainda é a Grécia. Ok, e agora vemos, reparem, este jogador que está aqui atrás, Almanza, salvo erro, espanhol, o tal miúdo de 2,4 metros, que agora foi para o Real Madrid, foi ele que deu o toque, roubou a bola, ok? Reparem, já estamos aqui com um esboço do que é 3 jogadores à frente da bola e reparem que é ele, onde ele já vai. E é ele que vai receber a bola para contra-ataque. Falhou, sofreu falta, pronto. Este foi um dos momentos mais organizados que eu vi da Espanha, enfim, até semelhante ao nosso movimento, mas acabaram por falhar aqui, mas o jogo deles era muito à base disto, da iniciativa individual, mas com uma eficácia boa e bastante evoluídos tecnicamente. Reparem, uma iniciativa individual, mais uma vez, sempre à custa disto, e carregar no ressalto ofensivo. Estamos a terminar. Reparem, queria-vos mostrar aqui, não foi o caso. Do ressaltador a sair em drible. Também tinha um bloqueio direto. Pronto, acho que podemos avançar. João, eu vou retirar os vídeos, não é? Acho que dá para ver. Eu tenho que sair, portanto, interromper e voltar aqui a... Pedro, só para Pedro, terminar... Sim. Eu ia terminar esta parte daquilo que aconteceu e depois se calhar fazíamos então uma... Não sei se há perguntas ou não. Só para elencar aqui as dificuldades, mas sim, Aniceto, sim, desculpa. Há perguntas, mas são de caráter mais geral. Eu diria que
dizer alguma coisa sobre os vídeos, mas depois as perguntas não incidem especificamente por isso, mas incidem sobre aspectos nossos de organização, de seleção. Ok. Fechas aí, depois vamos entrar nesse capítulo. Há aqui várias questões já para colocar. Ok. Pronto, aqui para fechar este capítulo, já falei nestes momentos positivos, nestes aspectos positivos. Aqui algo intermitente em relação à defesa e em relação ao contra-ataque, mas nunca é demais realçar esta questão da coragem, da superação e da adaptação. Os principais problemas, a saída de pressão foi um problema no primeiro jogo, especialmente porque não estamos habituados, não estamos habituados àquele tipo de pressão. Depois retificámos mesmo ali alguma colocação de um ou outro jogador e resolvemos. Mas a questão do contra-ataque, para mim, foi sempre um problema, porque nós pretendíamos jogar a correr, jogar rápido, procurar essas vantagens primárias, mas por 2 ou 3 razões, eu diria 3 razões, não conseguimos. Uma, o ressaltador normalmente não está habituado a sair em drible. Ok? Perde-se ali muito tempo. E eu dizia, quer dizer, por norma, após o ressalto defensivo, colocavam imediatamente um jogador em cima desse ressaltador, e é o que eu digo. Reparem, nós temos a bola na mão. Ainda não driblamos. É um momento ótimo, oportuno, até para sair em drible. Está muito próximo. Por que não? Por que não? E então, sempre à procura do primeiro passe, que nos atrasa. O primeiro passe, normalmente, tem um jogador também próximo, faz com que esse receptor, o base, vá buscar a bola quase à mão ou em cima da linha final. E depois, como o portador da bola, em terceiro lugar, o portador da bola está a ser pressionado, exagera no drible. Eu diria que são estes 3 aspectos principais que nos dificultaram a realização do contra-ataque, ok? Claro, entrar no ataque e mudar o lado da bola também foi terrível, porque eu disse isto na altura, ou há um timing de passe perfeito, não é perfeito o que eu quero dizer, há ali um momento em que o passe tem que sair. Eu penso que era o Ricardo Vasconcelos que dizia, se nós defendermos melhor, vamos passar melhor. Eu concordo com essa ideia, porque se não é naquela altura, já não vai ser. E, portanto, como a linha de passe estava fechada, sobremarcação fechada, sem qualquer tipo de dúvida, havia pressão na bola, poderia haver um aclaramento. Muitas vezes esse aclaramento era demasiado baixo, muito ali na zona de lance livre. E víamos as outras seleções, mesmo quando fazem aclaramento, ficam ali fora dos 3 pontos. E depois o passe de retorno para o jogador ressaltador, digamos assim, para mudar o lado da bola, também estava fechado. Enfim, sem problema nenhum dizer que a introdução do bloqueio direto nesta entrada nos resolveu muitos problemas. Pronto, deixa-me pegar-te nisso do bloqueio direto, até para começarmos a desenvolver algumas ideias. Sim. Porque tu disseste, e aliás reforçaste agora, que o bloqueio direto resolveu-nos uma série de problemas. Mas ainda há pouco tempo muita gente não defendia a utilização do bloqueio direto nos iniciados. Nós estamos a dizer do sub-14. Qual é a tua opinião sobre esse assunto? Por um lado, a utilização do bloqueio direto no sub-14 a nível nacional, e por outro lado, uma ideia que me parece importante, que é como é que tu vês a preparação da equipa, das seleções e naturalmente das nossas equipas em Portugal, para conseguirem ser bem-sucedidas a longo prazo. Daqui a 10 anos, como é que nós vamos preparar estes jogadores para, perante estas diferenças todas, daqui a 10 anos conseguirem ser bem-sucedidos e, portanto, conseguirmos encurtar a diferença quando eles forem sérios? Exato. Bom, em relação ao bloqueio direto, eu procuro sempre perceber porque é que vamos introduzir o bloqueio direto, não é? Quase que me apetece dizer que o bloqueio direto, porque é que vamos pôr o bloqueio direto se nós não defendemos bem, se não pressionamos a bola, nomeadamente. Quer dizer, o bloqueio direto serve também, ou muito, para criar desequilíbrios. Seja no defensor direto, seja depois para chamar uma ajuda e para passar para o exterior. Portanto, eu diria, ok, quando defendermos bem, partindo do pressuposto
que as outras coisas estão todas resolvidas, a ocupação do espaço, o saber desmarcar-se, o corte pela frente, corte nas costas, e tudo isso esteja resolvido, eu acho que é oportuno a introdução desse bloqueio direto. Não me parece que haja necessidade de estarmos demasiado preocupados com a introdução do bloqueio direto no sub-14 e depois, de repente, em sub-16 toca a meter tudo, não é? Portanto, e para responder a essa questão também da preparação a longo prazo, eu acho que tem que haver aqui uma organização, uma sequência temporal da introdução dos conteúdos, progressiva, a longo prazo. Os miúdos vão ter que chegar ali, eu diria, ao final dos sub-16, no sub-18, já a pelo menos conhecerem essas estruturas táticas, e pronto, e é isto. É isto que eu tenho a dizer em relação ao bloqueio direto. Não sei se existirá aqui uma grande relação entre o bloqueio direto e o bloqueio indireto. Às vezes perguntamos o que é que vem primeiro, o que é que não vem primeiro. Acho que vem resolver coisas diferentes e, portanto, não tem que ser necessariamente, tem que estar relacionadas uma com a outra, não é? Mas eu fico com esta... Eu gosto de pensar que a introdução do bloqueio direto, partindo do pressuposto que tudo está resolvido, que as outras coisas estão resolvidas, mais básicas, advém da necessidade de criar desequilíbrios. Porquê? Porque a defesa já nos está a levantar mais problemas. Pronto. Sim. Há aqui uma questão, há aqui uma pergunta que põe logo um problema estrutural das idades, da necessidade que há em Portugal se poder existir ou não um reajustamento de escalões, sub-11, 13, 15, 17, 19. Achas que isso tem alguma influência naquilo que é o confronto internacional, visto que a ideia é que muitos outros países têm esse escalonamento nas suas organizações e nós é 12, 14, portanto, eles é números ímpares, nós é pares. Achas que isso tem alguma influência ou pode ajudar? Aniceto, eu julgo que isso tem a ver, terá muito a ver também com a escassez de atletas, não é? Não necessariamente com o resto. Parece-me a mim que é muito mais importante, e falarei nisso mais à frente, esse escalão intermédio neste período que vai entre o minibasket e o sub-14. Eu acho que isso é mesmo muito importante. Se as coisas estiverem organizadas, seja sub-14, depois logo sub-16, ou sub-14, 15 e 16, se estiverem organizados, se os tais conteúdos estiverem hierarquizados e houver uma sequência coerente no tempo, parece-me a mim que não é por aí. Agora, a questão dos iniciados e a transição do minibasket para os iniciados, sim, faz todo sentido haver o escalão intermédio de sub-13. Há aqui novamente aqui a questão do regulamento técnico-pedagógico, em que opiniões a favor e contra, o que é que achas que ajuda ou complica a existência... Olha, eu acho, eu não sei se vou ser politicamente incorreto, mas eu estou-me, entre aspas, um bocadinho... eu estou pouco preocupado ali com o regulamento técnico-pedagógico. Eu vou cumpri-lo e cumpro sempre, mas... se tu vires, e vocês se virem os vídeos, se nós nos preocuparmos com a intensidade e com a qualidade defensiva e com o contra-ataque no ataque e tudo mais, é bom que utilizemos os 10 jogadores. Até se calhar vão parecer poucos. Ok? Portanto, a mim não me incomoda absolutamente nada, em sub-14, eu ser obrigado a jogar... com os 10 jogadores. Não me incomoda absolutamente nada. A questão da recomendação de defesa ao meio-homem parece-me também correta, acertada. Em relação ao meu feitio pessoal e enquanto treinador, sub-14, já me preocupei mais se o adversário defendia zona ou homem ou o que quiserem chamar. Eu vou dizer aos meus jogadores para atirarem a bola ao cesto. E não haja dúvidas em relação a isto. Se eles estão lá dentro, eu tenho que estar preparado para aceitar que o meu jogador atire ao cesto. E isso pode ser aos 5 segundos. Pronto, mas isso também já advém de alguma experiência, digo eu, não é? E alguma relativização da importância ali só do resultado, ok?
Pronto. Há aqui uma outra questão que é sim. relacionada com os eventuais critérios de seleção, e nomeadamente o sacramento, aquilo que é a questão da altura, que outros critérios tu vês que para além da altura podem ser, ou quais os outros critérios que tu também entendes que devem estar presentes naquilo que são a seleção de atletas. E já agora também é que, pondo os olhos ou na altura, porque é importante, que reflexos têm os outros que não são altos e a sua maior ou menor motivação. E de repente não temos nem altos, nem baixos, nem gordos, nem magros. Compreendo. É uma boa questão e eu presumo que estejam à espera que eu apresente aqui um algoritmo muito especial e eu não o tenho, mas há aqui cinco parâmetros que achamos que são importantes. O conhecimento do jogo, ok? Enfim, estas questões mais relacionadas com a parte tática, o conhecimento do jogo, o desenvolvimento técnico, o nível técnico dele e a sua eficácia, a estatura, sem dúvida que é importante, morfologia, estatura, a altura predita, são dados importantes e nós não podemos achar que já não são importantes, ok? Eu compreendo a pergunta, mas de facto a estatura é um dado importante, a altura predita é um dado importante. Depois a questão das qualidades humanas, não é? Esta coisa da atitude, dos valores, do coração, das qualidades volitivas, são questões também importantes. E por último, o potencial. O potencial é importante. Nós podemos encontrar aqui jogadores que, sim senhor, completam aqui alguns parâmetros, mas estão de certa forma comprometidos na sua evolução, no seu potencial de crescimento. Portanto, eu diria que são estes 5, sem qualquer tipo de fórmula mágica, pronto, porque não a tenho. Muitas vezes também é esta questão de bom senso e empírica, que nos levam, e depois toda esta recolha de informação que eu vos falei há bocado. Rui, já agora sobre aquilo que é a compatibilização entre evolução do jogador e especialização. Pôr o jogador no sub-14 a fazer aquilo que ele vai ser no futuro, o vaso, definir funções. Ok, certo. Olha, ou não? Muito bem. Eu já pensei de outra forma, agora tenho outra visão. Nós ali, em concreto, nesta seleção nacional sub-14, nós adotámos uma terminologia um pouco mais orientadora, digamos assim, menos restrita. Utilizámos a terminologia dos grandes e dos pequenos, ok? Tínhamos os bases que não eram propriamente indicados, mas pelas suas características se autorrevelaram, ok? E que pelas características das suas posições, digamos, foram aparecendo e ficaram como bases, digamos assim, mas tudo o que tenha a ver com as outras posições eram os grandes e os pequenos. E os pequenos podiam ter 2 metros. O caso do Ruben Prey, ora jogava a extremo, ora jogava a interior. Portanto, eu gosto desta ideia dos grandes e dos pequenos. Julgo que até pela maturação de alguns jogadores se começa a ter que encaminhar e começa a revelar algum perfil para ser o jogador mais interior ou mais exterior, mas parece-me uma boa prática proporcionar esta versatilidade. No caso dos extremos, por exemplo, eles tinham papéis iguais. O Ruben Prey, por exemplo, passou, era 3 ou 2 ou 3, portanto era extremo, mas papéis iguais, mas também jogou como grande, também chegou a jogar como grande. Mas lembro, por exemplo, que o Casal já não jogou como pequeno e tem 1,88m ou 1,89m. Pelas suas características, ele não tinha condições para jogar como exterior, digamos assim. Portanto, eu acredito que começa a haver aqui uma necessidade de orientação, sem especializar naturalmente. Tá? Pronto, só para terminar então este capítulo, o jogo interior foi inexistente praticamente, ok? Nós não conseguimos jogar dentro. E depois as questões defensivas mais que tiveram a ver com a garantia da tabela defensiva e menos com a transição defensiva.
Rui, há aqui Pronto. mais perguntas, mas Força. agora, se quiser, não, mas se quiseres introduzir, depois eu vou. Ok. Há aqui Então, mais- muito bem. Tentar encontrar aqui um caminho para onde ir. Eu tenho sempre dificuldade de dar, enfim, de encontrar receitas ou coisa do género, mas há aqui 4 ideias que eu queria deixar que podem ser um bom ponto de partida, ok? O ouvir, formar para sénior, a captação seletiva e ganhar tempo. Eram estas 4 ideias que eu vos queria deixar. Ouvir, entre aspas, naturalmente a ciência, ok? A ciência ajuda-nos a perceber os momentos ótimos do treino, o que é que eles precisam de treinar, como é que se pode treinar a técnica particularmente, enfim, acho que temos que ter este suporte científico para justificar, muitas vezes, determinados exercícios, a determinadas escolhas de treinadores, atenção, perceberem os treinadores sub-14 que se não há desenvolvimento de determinadas habilidades ou da preparação física, se não são garantidas nesta altura, comprometemos seriamente o futuro. E daí que eu digo que este escalão de sub-14 é particularmente importante nesse sentido. Depois, os treinadores séniores. Séniores não é aqui de velhotes, com um termo muito carinhoso. Os treinadores séniores do escalão sénior, é importante ouvi-los para percebermos como está o jogo na atualidade, o jogo moderno, não é? Há coisas que nós conseguimos prever, outras não. Portanto, a tendência da atualidade é sempre importante. O que é que eles valorizam? O que é que eles valorizam? Não é? Por exemplo, o Norberto falava no outro dia desta versatilidade defensiva. É importante considerar tudo isto. Depois ouvir a velha guarda, e desculpem de uma forma carinhosa, estava aí há bocado o professor Curado, eu gostei de ouvir o professor Curado dizer eu ainda gosto de aprender, mas o professor Mário Gomes a dizer que há coisas que vão ser sempre verdadeiras, não é? São menos suscetíveis a modas, ajudam-nos nesta coisa também da seriedade da profissão, não é? O professor Barros sempre à procura de conhecimento, não é? O Mário Silva a dizer está tudo inventado, quer dizer, às vezes põe-nos no sítio também, não é? E constituem referências para nós importantes. Quem não percebe basquete, eu pus também aqui porque eu às vezes estou muito preocupado e muito focado ali no pormenor e por vezes, neste caso ouço a minha mulher muitas vezes, e ela é capaz de me dizer assim, epá, tu não estás a exagerar aqui, se calhar essas pessoas podem ter uma visão mais macro da coisa e retiram-nos daquele foco e ajudam-nos a olhar para as coisas de outra forma. Depois, formar para sénior, enfim, o que for para a vida, não é? E aqui, respondendo um bocado à pergunta do João, falar o que for para a vida é importante, quer dizer, aquilo que será sempre verdadeiro e que é sempre importante um jogador sénior dominar, seja do conhecimento do jogo, seja de técnica, seja de hábitos, não é? Pronto. A captação seletiva, se nós, desculpem, só voltar aqui um bocadinho atrás em formar para sénior, aquela preocupação com o atleta, dizemos assim, epá, estamos aqui numa prova que é do início do campeonato ou do final do campeonato, mas o mais importante é jogar o miúdo, por exemplo, a levar a bola. Epá, mas se calhar ele tem 1,95 m, mas podíamos pô-lo dentro para tirar as vantagens. Pronto, avaliar tudo isto e percebermos que estamos aqui a formar para sénior com a preocupação do atleta. A captação seletiva, eu costumo dizer, se realmente nós não temos a tradição, digamos assim, do nosso lado, se calhar temos que ser um bocadinho mais cirúrgicos na captação e podemos implementar programas de captação mais à procura do talento motor, à procura da genética, não é? E das características que são importantes para este jogo. Por fim, a questão de ganhar tempo. Eu acho que nós ficamos demasiado tempo agarrados à ideia do minibasket, e incluímos o sub-12 no minibasket e parece que nada muda, não é? Estamos ali quase dos 6 aos 12, reparem, dos 6 aos 12 é como se fosse dos sub-13 a séniores. É o mesmo tempo, em termos cronológicos. É uma eternidade e acho que ficamos demasiado tempo a tratar sub-12 no minibasket, quando se trata aqui de miúdos e miúdas,
de 5º e 6º ano da escolaridade e que estão num momento oportuno de refinamento das habilidades desportivas, ok? De aprenderem regras de equipa, de aprenderem hábitos de trabalho, de aprenderem noções básicas, táticas, e que lhes depois vão dar essa prontidão mais receptivos a podermos ir mais longe nos sub-14. Não sei se há alguma questão, Aniceto. Sim, já agora, nos vídeos que mostraste, há aqui uma questão que é alguma diferença naquilo que é a agressividade, nos processos defensivos, no perder a posse de bola e imediatamente pressionar. E há aqui uma observação que um momento alto do nosso basquete, que é os encontros no Algarve, em Portimão, muitas das vezes os selecionadores das equipas que lá estão, em momentos decisivos, encontram ali soluções táticas um bocadinho à medida para conseguir o resultado. E isso, de alguma maneira, se calhar não seria desejável. É uma observação que é feita. O que é que achas disso? Se essas são as necessidades sentidas na seleção, será que estes momentos de encontro têm que constituir algum modelo, têm que apresentar alguma resposta para a resolução desses problemas, ou cada treinador vai fazer aquilo que naturalmente entende que é melhor para a sua equipa naquele momento para conseguir uma vitória? Pronto, é isto. Aniceto, sim, é uma ideia, com certeza, é uma observação e eu concordo com ela, mas repara, existem, eu acho que sim, eu acredito que nesta diversidade também de princípios, de ideias, eu acho que é enriquecedor, não é? E, portanto, diferentes associações apresentarem-se de diferentes formas, mas não tenho para mim qualquer dúvida que o caminho é, inequivocamente, esta defesa pressionando homem a homem, que fechar linhas de passe, sem inventarmos aqui questões de zonas e não ser diferente. Ok, eu posso encarar os sub-16 já com outra preocupação ou com a introdução de uma componente estratégica diferente, mas em relação aos sub-14 continuo a achar e a ter esta perspectiva romântica que, enfim, do primeiro ao último minuto devemos estar muito próximos e a fechar a linha de passe e a pressionar a bola. Repara que nas festas existem o juiz de campo. Existe o juiz de campo. E, portanto, se ele existe, é para intervir. E é para intervir sem qualquer problema. E se a equipa tiver que ser penalizada, pois, atenção, eu estou a falar, não estou em representação da organização, ou neste caso, em concreto, estou a responder essa pergunta. Portanto, parece-me que o juiz de campo, julgo que é assim o nome, que tem que intervir e tem que ter autoridade e tem que haver consequências, naturalmente, não é? Rui, desculpa-me só agora fazer esta observação. Eu vi os teus vídeos e lembrei-me da primeira vez que a equipa do Benfica foi a um torneio a Sevilha, em que era o Real Madrid, Cimental de Milão e a seleção da Jugoslávia. Aqueles teus atletas, eu punha ali os nomes dos atletas que lá estavam. Os problemas eram os mesmos. Passaram 45 anos, esses problemas sentidos há 40 anos, sendo hoje os mesmos, o que é que temos que fazer? E já agora ligando uma pergunta do professor Corrado, é dentro desta diversidade, o que é que nas seleções se tem que fazer para realmente produzir alguma alteração? Não podemos ou não devemos sistematicamente constatar as mesmas dificuldades e daqui a 30 anos constatarmos que são as mesmas dificuldades. E acharmos que vale a pena só constatar. Não temos que fazer alguma coisa para que isso altere? Admito que sim. Eu acho que não tenho a resposta para isso. Eu acredito que os problemas sejam os mesmos, de facto, passamos anos e anos e afinal os problemas são sempre os mesmos, não é? E depois aparece o Aniceto, depois apareço eu e afinal parece que não houve aqui aprendizagem, não é? Não houve aqui mudança. E por isso eu concordo que deveria haver existem as recomendações, existem as orientações nacionais, não há dúvida nenhuma, mas quase só se houvesse uma inspeção no trabalho diário dos clubes que tivesse que garantir alguma coisa, deveria haver uma inspeção nos jogos para garantir que o regulamento era cumprido. Enfim, eu não tenho uma resposta para te dar, a não ser, enfim, deixar estas 4 ideias que eu acho que são importantes, mas de facto eu próprio passei por um problema idêntico
num determinado jogo em sub-14, numa altura em que o regulamento previa que era proibido, por exemplo, a defesa zona, e no final eu pergunto, qual é o procedimento? Quais são as consequências? E não havia uma resposta, quer dizer, remetia depois para um relatório e depois não há continuidade naquilo, não há nenhuma consequência e nós andamos aqui a arrastar e pronto. Oi, É um bocado isto. Não, desculpa, não podes, desculpa, só no final é que podem colocar as questões diretamente, só falamos nós os três, não é abertura, não há abertura toda dentro das é. Põe-nos no chat, se puderes, desculpa lá. Ok, mas eu acho que era extremamente importante para o desenvolvimento daquilo que ele está aí a fazer, sinceramente. É rápido. Então, força, é uma exceção. Rui, é assim, tu como treinador da seleção de sub-14, estás aí para tentar desenvolver o trabalho que tu fizeste, gostava de saber o que é que fizeste de diferente quando eras treinador da tua equipa sub-14 e o que é que fizeste de diferente como treinador de uma seleção, com miúdos que já vêm com alguma capacidade dos seus treinadores de clube. Ou se era igual, ou se achas que aquilo que fizeste na seleção devia ser feito nos clubes. É isso. Sim, é uma boa pergunta. Eu não posso dizer que os princípios de fundo foram diferentes. É evidente que houve necessidade de ir acrescentando alguns conteúdos táticos que não os desenvolvi propriamente no clube. Digamos que a matéria-prima estava um pouco mais preparada, digamos assim, tinham capacidade para continuarmos a avançar no processo e, portanto, foi necessariamente diferente quando estamos aqui a falar do pormenor, não é? Mas nos princípios básicos não houve grande diferença, não é? As minhas crenças mantêm-se e são as mesmas. É evidente que, do ponto de vista do conteúdo, fomos um bocadinho mais além, naturalmente. Rui, desculpa, mas eu agora sou eu que tenho que intervir, porque há aqui uma questão fundamental em termos de contexto temporal. Tu tens um momento antes da competição, tens um momento da competição e um momento após a competição. Antes da competição, naturalmente, tu te preparaste, tinhas um conjunto... Antes da competição, sim. Antes da competição. Tinhas um conjunto de prioridades, preparaste. Quais foram as tuas prioridades, as tuas expectativas antes da competição? Olha, nós foi a primeira experiência internacional, portanto, também queríamos nos comparar, perceber como é que nós estávamos em relação a duas potências no basquetebol. Portanto, foram 4 treinos, não é? Foram 4 dias e meio, melhor dizendo. Focámos ali em questões defensivas, nomeadamente, lá está, da pressão da bola, de fechar as linhas de passe, na transição defensiva, e depois trabalhámos bastante contra-ataque, queríamos que ocupar os corredores, reagir cedo, 3 linhas de passe à frente da bola, entrar com 4 exteriores e um interior, sem quebra no ataque, ou seja, aquela ideia de, ok, não fizemos contra-ataque e agora vamos montar aqui alguma coisa, não existia. Portanto, preocupámos em dar-lhes conhecimento, conceitos do jogo básico, nomeadamente reação à penetração, nomeadamente reação ao passe dentro, o que fazer na mudança do lado da bola. Acabámos por falar também, já tínhamos preparado o bloqueio direto. Portanto, todas estas ideias de continuidade do ataque para não ter interrupção foram trabalhadas. Agora, claro... e depois a realidade? E quando lá chegaste? Quando lá chegaste, o que é que tu foste confrontado e em que é que as expectativas corresponderam? Em que é que a realidade corresponde às expectativas? O que é que ficou aquém? Qual foi a sensibilidade que tiveste durante a competição, durante esses 4 dias e meio? A realidade, como eu disse há pouco, foi um choque grande, não é? Principalmente o primeiro jogo, que a pressão defensiva... Nós não estávamos à espera que essa pressão e que a defesa fosse tão próxima, tão agressiva, tão próxima, feita com jogadores de 2 metros ou com jogadores de 1,90 m ou de 1,85 m. Portanto, tivemos alguma dificuldade, eu diria mais do ponto de vista mental, para reagir a isto
do que propriamente do ponto de vista, enfim, técnico. Temos ali um problema do ponto de vista físico que se revelou importante e que foi um handicap, não há dúvida. Nós temos ali algum problema físico, não estamos habituados a tanto contacto, não estamos habituados. Nós normalmente quando fazemos 1 contra 1, estamos a fazer 1 contra 1 para nós próprios, ou seja, estamos preocupados em marcar cesta e parece que não estamos a ver tudo o que se passa à volta, não é? E eu acho que é essa riqueza tática que tem 1 contra 1 para lá da relação direta de 1 contra 1, não é? Nós tivemos aí alguma dificuldade, mas pronto, basicamente é isto. Depois, curiosamente, depois do primeiro dia, era o que eu estava a dizer há bocado, quase que era outra equipa, E, portanto, tendo a dizer que os jogadores sabem fazer as coisas, não estão habituados a determinadas realidades, não é? E, portanto, muitas vezes as respostas também são intermitentes, não é? Nós conseguimos fazer, talvez não façamos tão bem e não fazemos durante tanto tempo. Mas pronto. Regressado a casa, Rui, quais foram as grandes aprendizagens? Começaste a refletir sobre a experiência, quais foram as grandes aprendizagens que tu tiraste desta experiência? Exatamente, pronto. E isto eu queria-vos dar aqui algumas... Depois daquele bom ponto de partida, que eu acho que é um bom ponto de partida, algumas ideias que estão relacionadas aqui com o planeamento, com o treino, com a competição. Enfim, não sei se vou dizer aqui alguma coisa de novo relativamente a isto, não é só exclusivamente a Sub-14, mas parece-me que é o básico um clube ter o seu programa técnico com os conteúdos, com o modelo de jogo, com a sequência temporal das coisas, organizados. A seleção da equipa técnica, considerar o perfil do escalão, eu acho que eu não acredito muito naquela coisa de eu sou treinador de basquete e, portanto, treino qualquer escalão. Eu acho que há um perfil próprio. São poucas as pessoas que conseguem treinar todos os escalões. Existe um perfil próprio e eu costumo dizer que o perfil de treinador sub-14, quase em jeito de brincadeira, é aquele treinador que aceita que o treino de sexta-feira possa ser igual ao treino de segunda. Entendes a ideia? Entendem a ideia? Portanto, não há aqui preocupação estratégica com o jogo, campeonato, com aquele adversário em concreto, mas, portanto, gosto de pensar assim. Esta questão de atenção especial aos talentos, percebermos que alguns jogadores estão mais próximos de poder chegar a sénior e, portanto, terem que trabalhar melhor e mais, não é? Se vão jogar acima, se vão treinar mais vezes acima, se têm treino de desenvolvimento individual, se têm outro tipo de trabalho de preparação física, ter aqui uma atenção especial para os talentos, rentabilização dos espaços horários, enfim, pronto. Isto é uma questão mais plenamente avançando. Então, Rui, deixa-me só agora um parênteses relativamente a essa questão dos talentos, porque muitas vezes fica esta ideia, em algumas pessoas, nomeadamente em mim algumas vezes a fica, em que nós detectamos um conjunto de miúdos ainda jovens que nos parece que são potenciais talentos, que é pela sua disparate física, pela sua técnica, o que seja. Muitas vezes esses jogadores acabam por nem ser jogadores séniores, nem a sénior chegam, e esses jogadores muitas vezes, alguns deles, poucos, dos que chegam às séniores, com esses que são identificados como talentos inicialmente, são muitas vezes empurrados, tudo lhes é facilitado até que eles chegarem aos séniores. Mas quando eles chegam aos séniores, mesmo no confronto internacional, existe ainda a tal diferença que não está fechada. E as questões volitivas, tu falavas há bocadinho, a questão de lidar com a frustração, a resiliência, a persistência, a capacidade de sacrifício durante o jogo para nos manter na luta, mesmo estando em desvantagem, isso não constituiu muito aprendizagem durante o processo, porque o processo foi sempre facilitado, eles foram sendo empurrados, porque eram grandes, ou porque eram isto, ou porque era aquilo, e foram sendo facilitados. Uhum. Tens esta sensibilidade ou não? Ou quando treinas um treinador, em caso nos iniciados, tens um jogador que tem 2,5 metros e, portanto, parece que vai ser talento, então vamos facilitar as coisas para que este menino, não vamos incomodá-lo muito, entre aspas, não vamos exigir muito dele para ele não desistir do basquete. Qual é a tua opinião relativamente a isso? Não, tenho uma opinião contrária, quer dizer, eu acredito mesmo
os jogadores... Para já é difícil identificar talentos, muitas vezes, não é? Não é fácil, não é fácil. Hoje até já se fala noutros termos, mas o talento remete-nos muitas vezes a questões hereditárias, não é? Mas depois elas não chegam, têm que ser complementadas também ali com a capacidade de trabalho, com essas qualidades volitivas que tu falas, com a capacidade, enfim, com as oportunidades também que o clube lhe proporciona, porque era isso que eu estava a dizer. Nós temos que olhar para estes jogadores e exigir, quase que me apetece dizer, exigir mais deles, não é? Não é o contrário, não é facilitar, é exigir mais, pô-los a trabalhar mais e melhor, não é? No fundo, pronto, aproveitar aqui também o treinar fora do treino, aqui tenho aqui este apontamento, porque nesta idade sub-14, sub-13, é importante desenvolver esses hábitos, nomeadamente o empenho, a responsabilidade, o compromisso, não é? O sentido coletivo da própria responsabilidade. Eu gosto de dizer isso, tu tens a tua responsabilidade individual, mas tens que perceber que tens uma responsabilidade coletiva, estás integrado num grupo. Portanto, tudo isso, nesta altura, é decisivo para treinar. Depois, uma vez mais, a experiência internacional que nós pudermos proporcionar aos atletas destas idades é decisiva. Eu acho mesmo muito importante para nos compararmos, para nos ver as outras realidades e para percebermos qual é o nível alto que existe e que também nós somos capazes de lá chegar. Eu acho que a mensagem que eles trazem de lá é que eu também sou capaz de estar ali ao mais alto nível. É uma questão mesmo também, muitas vezes, de hábito, de trabalho, de mindset, não é? De filosofia, vá. Depois, eu acho que existe uma interdependência muito grande entre nós, não é? Aquilo que tu fizeres, João, a tua equipa fizer, vai poder melhorar a minha equipa ou não. Portanto, nós estamos muito interrelacionados, dependemos muito uns dos outros no que diz respeito à competição e à evolução. Aqui a questão do... Sim. Olha, não sei se era oportuno colocar-te aqui uma questão. Do ponto de vista, e conhecendo eu como conheço os teus processos e a maneira como pensas o basquete, como selecionador, ao teres recebido estes atletas, naturalmente eles provêm de escolas semelhantes ou diferentes. Tiveste dificuldades acrescidas em fazer esses atletas que participaram na seleção compreender os teus conceitos ou de alguma maneira eles estão generalizados e foi fácil? Não foi complexo, não foi. Portanto, esses jogadores já têm adquirido um conjunto de competências técnicas ou táticas que lhe permitiram aceitar, entre aspas, bem estas ideias. E muitas delas não fogem àquelas que elas têm no clube, não é? Há ali depois algumas questões mais que estavam relacionadas com a posição que ocupam mais vezes no clube e que um ou outro tiveram mais dificuldade, digamos assim. Outras questões mais relacionadas com hábitos, mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, digamos assim, não houve grande problema. Pois já agora, relativamente a esta questão das festas, como selecionador vias útil a constituição de seleções distritais e haver confrontos mais frequentes entre esse grupo de seleções distritais, não substituindo a festa no Algarve, ou comportando, ou o que é que achavas? Olha, eu não sei como é que se ia encaixar isso no planeamento da época, mas deixa-me só responder desta forma. Nós ali em dezembro, fizemos um estágio com atletas sub-15, alguns vinham até da seleção sub-14, e repara que nenhum desses jogadores, posso estar aqui com talvez a exceção do Tiago, do Filipe, julgo que foi o único. Bom, e o Ruben Prey, que já vinha de Espanha, o Prey ficou lá no Juventude Badalona, ficou em Espanha depois do torneio, mas nenhum desses atletas sub-15 selecionados tinham lugar nas seleções sub-16. Portanto, eu diria sim, vejo com bons olhos nas seleções sub-16 distritais. Portanto, esse grupo sub-15 nacional não tinha jogadores, posso estar aqui a esquecer-me de um ou outro, que tivessem lugar, entre aspas, nas tais seleções distritais
que vão disputar o campeonato, chamemos-lhe assim, de Albufeira. Portanto, sim, eu vejo isso com bons olhos, Aniceto, mas talvez pusesse os anos intermédios. Aí sim. Porque estes miúdos, muitas vezes, sub-15, nomeadamente, porque passam ali de processos de maturação, há ali grandes diferenças que advêm da própria idade, não é? Não têm lugar, não têm protagonismo nas provas nacionais, nas seleções distritais. E, portanto, parece-me que sim. Agora, para onde vamos? Não sei se respondi à pergunta. Nós Sim. temos o tempo, está-se a escoar, Rui Pedro. A segunda parte da pergunta, a primeira era onde estamos, e já percebemos genericamente onde é que estamos no confronto internacional, e agora para onde ir? Onde é que vamos? Ok. Pronto, eu estava só aqui a terminar a questão do biobanding, esta categorização por idades biológicas, poderia ser interessante. Eu próprio passei por uma experiência organizada em Vila Real com o Nuno Leite, bastante interessante. A competição foi através deste biobanding, portanto eles jogavam em função da sua idade biológica e não cronológica, e foi interessante identificar ali e ver a importância da altura, nomeadamente, ver a importância do potencial das suas capacidades físicas, das suas habilidades motoras e técnicas. Foi muito interessante e poderia ser uma forma de organizar a competição, mas parece-me que é quase impossível aplicar, mas se calhar mesmo no próprio treino dos clubes poderia ser um caminho. Depois aqui a tal competição sub-12 que eu falava há bocado, eu acho que poderíamos começar a tal ganhar os tais 2 anos e fazer aqui uma competição de sub-12 com regras próprias, controlada, a questão dos 3 pontos fora da área restritiva, como existe aqui, por exemplo, no Distrito de Aveiro, os próprios resultados ser por períodos, a mim não me afeta absolutamente nada. Eu como jogador, era muito competitivo, e às vezes choca-me um bocado a malta achar que a competição sub-12 ou sub-13 tem que ser igual à competição sénior. Não tem que ser, pode ser adaptada perfeitamente às idades, e acho que era um bom caminho nós proporcionarmos e olharmos para os sub-12 com outros olhos, até pelas características da idade. São miúdos de 5º e 6º ano, ótima altura para desenvolvimento das habilidades, portanto, fazer uma competição sub-12 acho que era um bom caminho. A questão do 3x3, no sub-14, numa altura em que se perdeu a rua, de uma forma geral, acho que esta situação de trabalhar de maio para a frente, não só questões de capacidade do 1 contra 1, questões da criatividade, sair daquele jogo estruturado, acho que era importante e poderia ser pensado mesmo numa perspectiva mais central. Depois, modelo de jogo, aqui, uma vez mais, são ideias que apresento de uma forma mais concreta. A defesa individual agressiva, eu não paro de falar nisto, já perceberam, todo o campo, mas com regras coerentes com esta ideia, ou seja, se é para ser uma defesa agressiva, nós temos que submarcar a linha de passe inequivocamente, fechada, assumida. Não me interessa se depois o treinador sénior vai abrir mais ou fechar mais. Eu sei que, nomeadamente, o Norberto estava a falar que neste momento já fecha a linha de passe, mas se afasta um bocadinho do atacante, mas nós, do ponto de vista do sub-14, pensarmos que temos que criar as condições para, mesmo do ponto de vista atlético e do ponto de vista do desenvolvimento das habilidades, defender próximo, vamos ganhar muito com isso. Pressão na bola, fechar a linha de passe de retorno, enfim, todas as regras que têm que ser compatíveis com esta ideia. Privilegiar o contra-ataque, pois claro, isto nós temos que estar também predispostos, ensinar por onde correr, ensinar a receber o primeiro passe, ensinar a sair em drible depois do ressalto, estarmos predispostos, nós treinadores, a aceitar alguns erros que possam advir daqui, ok? E eu digo alguns, há erros que são aceitáveis, mas há outros que não são aceitáveis, não é? Nomeadamente não reagir rápido, nomeadamente não correr pelo sítio certo, nomeadamente ser egoísta e não passar a bola, por aí. Pronto, o ritmo de jogo elevado, que eu acho que poderá ser considerado aqui uma redundância, mas eu fiz questão de pôr aqui, porque é diferente, um ritmo de jogo elevado, com muitas posses de bola, diferente de jogar até ao fim. Com alguma frequência, eu ouço, até ao fim, vamos jogar até ao fim, como se desculpem, estivéssemos aqui à espera de um orgasmo e, portanto, só naquela altura é que lançar ao cesto. Portanto,
eu faço questão de pôr aqui ritmo de jogo elevado, é suposto o miúdo decidir, e se tiver que ser aos 5 segundos, é aos 5 segundos. Ok? Lá estaremos depois nós para intervir e para falar na tomada de decisão. Portanto, um ataque estruturado em princípios simples, era aquilo que eu falava há bocado, enfim, e com as respectivas leituras, sem quebra de ritmo, entrada pode ser 5-0 ou 4-1, enfim. Depois este jogo básico acho que será importante para o futuro e será sempre uma boa base de partida para os atletas. E por último, queria-vos deixar aqui, não é por último porque ainda tenho aqui mais 2 slides, mas deixar-vos aqui o que eu acho que é importante trabalhar do ponto de vista da preparação física e técnica individual, cada vez mais integrar a preparação física desde mesmo sub-12, no plano de formação a longo prazo do atleta. Vimos que isto é mesmo importante. Às vezes são mesmo só questões psicológicas. Reparem, nós podemos estar ali com aqueles tubos da piscina e estarmos a treinar finalizações e eles levarem com o tubo da piscina, contacto. Há exercícios fantásticos do ponto de vista do treino do equilíbrio, da coordenação para miúdos sub-12, para sub-10, provocando o contacto físico, estarem habituados a estas coisas, técnica de corrida, enfim. Não é só a força que se fala aqui na preparação física. A questão dos trabalhos de pés acho fundamental no sub-14 e tudo o que esteja associado também no apoio à finalização, aos passos, enfim, o passo zero, as paragens, enfim. Depois eu separo o lançamento das finalizações, aqui no lançamento a questão da mecânica, sair com trabalho de recepção prévio ou não, depois do drible ou catch and shoot. As finalizações parece-me a mim muito relevante nós darmos aqui um arsenal importante aos atletas para poderem aplicar em função do adversário e daquilo que o jogo lhe vai dando uma série de soluções, enfim, há muitas, não é? O Eurostep, o floater, e percebermos que finalizar perto do cesto não é necessariamente em cima do ar. Ali aquela zona de 2 metros é perto do cesto, parece que agora só se lança 3 pontos e em cima do ar, não é? E poderá ser assim, sénior, mas não tem que ser obrigatoriamente. Pronto. Sim. Há aqui algumas questões, já agora para ultimar, a relação entre os selecionadores nacionais, distritais e clubes e a maneira como pode haver uma melhor, digamos, interligação e, ao mesmo tempo, observação. O problema da observação, os momentos da observação e a capacidade que pode haver para fazer melhores observações. O problema do lançamento, que é um problema crónico, e um problema que já tem vindo a ser sistematicamente levantado é, novamente, há aqui a experiência do professor Curado a dizer que em 75, na Grécia, a Espanha cilindrou, passados 40 anos, a Espanha cilindra, e o que é preciso fazer para mudar? Como é que se muda? O que é que nós podemos fazer para realmente nos aproximarmos de uma realidade que nós temos sistematicamente contacto e não conseguimos resolvê-la? E também há a questão, não quer dizer que a gente não tenha evoluído, se calhar não evoluiu ao ritmo dos outros. O que é que pensas sobre isso? Sim, eu levantei aqui alguns problemas, nós não evoluímos ao ritmo dos outros, é verdade. Também não partimos, o ponto de partida, como eu estava a dizer, também muitas vezes não é o mesmo, não é? Quer dizer, a questão do sub-12 para mim é relevante, começar a pegar no sub-12 e começar a introduzir estes conteúdos, prepará-los, ter esse estado de prontidão já no sub-14, ter instituído que realmente é importante começarmos a avançar, se calhar um bocadinho mais cedo, nas questões táticas, nomeadamente do bloqueio direto, desde que esteja garantido aqui o básico do ponto de vista tático. A questão física, para mim, é determinante. Eu acho que são poucos os clubes que trabalham esta preparação física, normalmente estão enquadrados, estão dentro do treino e é trabalhado de vez em quando. Acho que temos mesmo que olhar com outros olhos para a preparação física e ter aqui um programa transversal a todos os escalões. A questão da experiência internacional também me parece que é decisiva. E depois a coerência, muitas vezes nós dizemos uma coisa, não é? E depois
não atuamos em conformidade. Quer dizer, quando nós dizemos assim, ok, o jogador X tem que levar a bola. Epá, ele depois perde a bola e vai para o banco. O jogador está a 2 metros, há que atirar ao cesto, ele tira, falha, vem para o banco. Um passo por trás das costas, muitas vezes é extraordinário, porque não, essa criatividade. Faz um passo por trás das costas, vem para o banco. Quer dizer, nós também sermos coerentes com aquilo que fazemos, com aquilo que dizemos e com aquilo e como atuamos, não é? A questão, dizias também, eu concordo, eu sou selecionador nacional desde o verão passado, portanto, infelizmente, isto foi interrompido e deixa-me já agora agradecer ao Nuno Manaia e ao professor Mário Gomes o convite que me foi feito, com muito bom voo, e acho que sim, acho que deve haver maior proximidade entre nomeadamente o selecionador nacional e os treinadores. Eu procuro sempre estar presente, ir falando, estar presente nestas ações, e pronto, e acredito que ainda tenha sido feito pouco, mas uma vez mais eu estou disponível para ir por aí. Muito bem. Mas deixa-me só terminar. Deixa-me só 2 minutos para terminar. Não, deixa-me só dizer que a equipa técnica nacional costuma estar presente nos momentos altos e inclusivamente em alguns treinos de seleções distritais. Disseste que tinha 2 minutos? Sim, 2 minutos. Pronto. Enfim, queria falar aqui da questão da metodologia, mas pronto, não é. Acho que há aqui formas que nós temos de aproveitar o tempo e de treinar. Destacava apenas aqui a questão da prática constante alternada com a prática aleatória. Nós muitas vezes falamos, treinas mais analítico, treinas mais contextualizado. Eu acho que é importante percebermos também desta investigação que existe científica, digamos assim, que a prática constante, ou seja, da repetição massiva, ajuda na estabilização do movimento, da habilidade, mas deve ser alternada com esta prática aleatória, para que depois a parte da eficácia, a parte da aplicabilidade em função daquilo que o jogo lhe dá, seja melhor. Portanto, parece ser uma boa prática alternar o treino sistemático, repetição, 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 mas alternar com aleatoriedade, acrescentar adversário, meter mais tempo ou menos tempo, meter um obstáculo, enfim, por aí fora. Bom, ideias avulso, já fomos falando nessas. Eu dizia aqui há bocado, muita gente está a pensar, gosta de pensar fora da caixa. Eu acho que há tanta gente a pensar fora da caixa que acho que já não está ninguém dentro da caixa, não é? Portanto, e o que eu quero dizer é alinhar a ação com o pensamento. Se nós temos que ser coerentes, devemos ser coerentes com aquilo que defendemos e depois no jogo ou na competição ou no treino, sermos coerentes com isso, não é? Porque basicamente nós acreditamos tudo, parece que muitas vezes dizemos todos o mesmo, não é? Eu quero jogar, defender agressivo, eu quero fazer contra-ataque, eu quero dar liberdade, mas depois não acontece bem assim, não é? Pronto, desculpem se fui muito acelerado ou se não respondi concretamente a algumas perguntas. Deixem-me agradecer uma vez mais, neste dia de calor, terem estado aqui a assistir a esta minha preleção. Também não é muito fácil para mim não estar a ver as caras, mas pronto, deixo aqui a minha mensagem e as minhas ideias. Muito bem, nós, em nome de Ideias para o Basquetebol, agradecemos naturalmente a disponibilidade do professor Rui Pedro Nazar, enquanto selecionador nacional de sub-14, a estar presente. Foi muito bom, penso eu. Há muitas coisas para rever e nas entrelinhas ver mensagens importantes. Tenho aqui várias que anotei. Uma delas é, por exemplo, podemos ganhar 2 anos. Se podemos ganhar 2 anos, porque desperdiçá-los, entre muitas outras. Agradecer naturalmente também a colaboração do Anicet. Pedi a toda a gente, se possível, que ligasse as câmaras, só para ter aqui uma foto de família. Agradecer ao Anicet, que me acompanhou. Agradecer ao António Pereira, que fez a promoção do marketing do evento. E, desde já, naturalmente, lançar o próximo tema. E o próximo tema, de 2 a 8, na próxima quarta-feira, tem a ver com mini-basket. Vamos ter connosco o professor Pedro Santos, em que nos vai trazer 20 anos de treinador de mini-basket. Portanto, um treinador especializado em mini-basquetebol. Ele vai nos trazer o que é que durante 20 anos ele fez, está a fazer e que propostas de trabalho que ele traz para o mini-basket.
Agradeço a todos desde já. Os próximos passos são simples. Só algumas pessoas é que ligaram a câmera, portanto, algumas não irão aparecer na foto de família. Eu enviarei por e-mail um link para vocês avaliarem esta formação e enviarei por e-mail também um link com a inscrição na próxima ação para quem desejar. E amanhã, em princípio, este webinar estará disponível no canal YouTube de Ideias para o Basquetebol. Uma vez mais, agradeço a todos o interesse, a colaboração, a disponibilidade. Tem sido com todos os formadores e com todas as pessoas que nos têm acompanhado, a experiência tem sido extremamente enriquecedora e, portanto, um grande abraço para todos e até 2 a 8, tudo está bem. Fiquem bem com todos, está bem?